O Grande Arcano, ou O Ocultismo Desvendado, por Eliphas Levi, editora Pensamento. Apêndice. A doutrina de Eliphas Levi. Vamos dar um resumo sucinto da doutrina de Eliphas, citando trechos esparsos em todas as suas obras que revelam magistralmente o seu pensamento. Deus. No seu maravilhoso credo filosófico, Eliphas assim se exprime: creio no desconhecido que Deus personifica, provado pelo próprio ente e pela imensidade, ideal sobre-humano da filosofia, perfeita inteligência e suprema bondade. Isso quer dizer que só o êxtase e o iluminismo permitem alcançar este ideal sobre-humano. As citações seguintes esclarecem mais as ideias dele. Os cabalistas consideram Deus como infinito e inteligente, amante e vivente. Não é para eles nem a coleção dos entes, nem a abstração do ente, nem um ente filosoficamente definível. Está em tudo, é distinto de tudo e maior que tudo. Seu próprio nome é inefável e este nome ainda exprime apenas o ideal humano da sua divindade. O que Deus é por si mesmo não é dado ao homem compreender. Deus é o absoluto da fé. Porém, o absoluto da razão é o ente. O ente existe por si mesmo, e porque existe, a razão de ser do ente é o próprio ente. É a esta realidade filosófica incontestável que chamamos a ideia de Deus, porque os cabalistas dão um nome. Neste nome estão contidos todos os outros. Os algaritmos deste nome produzem todos os números. Os hieróglifos das letras deste nome exprimem todas as leis e todas as coisas da natureza. Pitágoras definia Deus uma verdade vivente e absoluta, revestida de luz.
Deus é a alma da luz. A luz universal e infinita é para nós o corpo de Deus. Os povos formam ídolos e os destroem. O inferno se povoa de deuses decaídos até que a palavra do grande iniciador se faça ouvir. Deus é Espírito e devemos adorá-lo em espírito e verdade. Constituição do homem. Eis o que escreve sobre este ponto o venerável Elifas. O homem é um ente inteligente e corpóreo, feito à imagem de Deus e do mundo, uno em essência, tríplice em substância, imortal e mortal. Há nele uma alma espiritual, um corpo material e um mediador plástico. O homem é a sombra de Deus no corpo animal. A Trindade faz o homem à sua imagem e semelhança. O corpo humano é duplo e sua unidade ternária se compõe da união de duas metades. A alma humana também é dupla. É ânimos e ânima. É espírito e ternura. Ela tem dois sexos. O sexo paterno reside na cabeça, o sexo materno no coração. A realização da redenção deve, pois, ser dupla na humanidade. É preciso que o espírito, pela sua pureza, resgate os desvários do coração. Depois é preciso que o coração, pela sua generosidade, resgate as securas egoístas da cabeça. O mediador plástico. O que podemos dizer da alma inteira, devemos dizer de cada faculdade da alma. A inteligência e a vontade do homem são instrumentos de um alcance e força incalculáveis. Porém, a inteligência e a vontade têm como auxiliares e como instrumentos uma faculdade muito pouco conhecida e cuja onipotência pertence exclusivamente ao domínio da magia. Quero falar da imaginação que os cabalistas chamam o diáfano ou o translúcido. A imaginação é, de fato, como que os olhos da alma. A substância do mediador plástico é luz em parte volátil e em parte fixa. Parte volátil, fluido magnético. Parte fixa, corpo fluídico ou aromal. O mediador plástico é formado de luz ou terrestre e transmite ao corpo humano a dupla imantação. Portanto, agindo sobre esta luz, pela sua volição, pode-se dissolvê-la ou coagulá-la, projetá-la ou atraí-la. Ela é o espelho da imaginação e dos sonhos. Rege o sistema nervoso e assim produz os movimentos do corpo. Esta luz pode dilatar-se indefinidamente e comunicar sua imagem a considerável distância. Imanta os corpos submetidos à ação do homem e pode, contraindo-se, atraí-los para ele. Pode tomar todas as formas evocadas pelo pensamento e, nas coagulações passageiras da sua parte irradiante, aparecer à vista e até oferecer uma espécie de resistência ao contato. Porém, estas manifestações e estes empregos do mediador plástico, sendo anormais, o instrumento luminoso de precisão não as pode produzir sem ser falsificado e causam necessariamente quer a alucinação habitual, quer a loucura. O magnetismo animal é a ação de um mediador plástico sobre um outro para dissolvê-lo ou coagulá-lo. Aumentando a elasticidade da luz vital e sua força de fixação, a pessoa a envia tão longe como quer e a retira carregada de imagens.
Porém, é preciso que esta operação seja favorecida pelo sono do paciente, o que se produz coagulando mais a parte fixa do mediador. Faço um parêntese aqui, tomo essa liberdade para dizer e lembrar-vos que o magnetismo animal, como ele diz, é um magnetismo decaído, primitivo. Em outro nome, o que ele está descrevendo é a hipnose, que não é aconselhada em nenhum patamar espiritual a quem quer de fato uma evolução espiritual reta em Cristo. É nela que se gravam e se conservam as formas, nela a imaginação. É por ela que vemos os reflexos do mundo invisível. Ela é o espelho das visões e o aparelho da vida mágica. É por ela que curamos as doenças, que influenciamos sobre a razão, que afastamos dos vivos a morte e que ressuscitamos os mortos. Porque é ela, a imaginação, que exalta a vontade e que lhe dá domínio sobre o agente universal. A imaginação determina a forma da criança no seio da mãe e fixa os destinos dos homens, dá asas ao contágio e dirige as armas da guerra. A imaginação é o instrumento da adaptação do verbo. A imaginação aplicada à razão é o gênio. Criação dos entes pela luz. A luz é o agente eficiente das formas e da vida, porque é, ao mesmo tempo, movimento e calor. Quando chega a fixar-se e a polarizar-se ao redor de um centro, produz um ente vivo. Depois, para aperfeiçoá-lo e conservá-lo, atrai toda a substância plástica necessária. Essa substância plástica, formada em última análise da terra e água, foi, com razão, chamada barro na Bíblia. Porém, a luz não é o espírito, como creem os hierofantes indianos e todas as escolas de Goécia. É somente um instrumento do espírito. Não é o corpo do protoplastes, como entendiam os teurgistas da escola de Alexandria. É a primeira manifestação física do sopro divino. Deus a criou eternamente, e o homem, à imagem de Deus, a modifica e parece multiplicá-la. Os fantasmas fluídicos e seus mistérios. Os antigos lhes davam diferentes nomes. Eram larvas, lêmures, empusas. Gostavam do vapor do sangue espalhado e fugiam da lâmina da espada. A teurgia os evoca e a Cabalá os conhecia sob o nome de espíritos elementares. Não eram, contudo, espíritos, pois eram mortais. Eram coagulações fluídicas que podiam ser destruídas, dividindo-as. Eram espécies de miragens animadas, emanações imperfeitas da vida humana. As tradições da magia atribuem seu nascimento ao celibato de Adão. Paracelso diz que os vapores do sangue das mulheres histéricas povoam o ar de fantasmas. E essas ideias são tão antigas que encontramos traços delas em Hesíodo, que proíbe expressamente fazer secar ao fogo panos manchados por qualquer poluição. As pessoas possessas de fantasmas são, de ordinário, exaltadas por um celibato muito rigoroso ou enfraquecida por excessos de depravação. Os fantasmas fluídicos são abortos de luz vital. São mediadores plásticos sem corpo e sem espírito, nascidos dos excessos do espírito e desregramentos do corpo. Esses mediadores errantes podem ser atraídos por certos doentes que lhes são fatalmente simpáticos e que lhes dão, à custa, uma existência fictícia mais ou menos durável. Servem, então, de instrumentos suplementares às vontades instintivas destes doentes. Contudo, nunca para curá-los, sempre para desviá-los e aluciná-los mais.
a religião. Os cultos mudam e a religião é sempre a mesma. Os dogmas se devoram e se absorvem uns aos outros, como fazem os animais que vivem na Terra. E o mundo dogmático não é mais o domínio do erro, como o mundo terrestre não é o império da morte. A morte aparente alimenta a vida real, e as controvérsias religiosas devem terminar cedo ou tarde numa grande catolicidade. Então a humanidade saberá por que sofreu, e a vida eterna, desarmando o anjo da morte, revelará às nações o mistério da dor. Terminando, insistamos nesta observação que, sem temor, damos a admiração dos que sabem. Deus opera no céu pelos anjos e na terra pelos homens. O amor e a magia. O amor. Eis o grande segredo da magia. Porém, é preciso saber distinguir o amor que imortaliza do que mata. Enquanto o amor é apenas um desejo e um gozo, é mortal. Para eternizar-se é preciso que se torne um sacrifício, porque então se torna uma força e uma virtude. É a luta de Eros e de Anteros que faz o equilíbrio do mundo. Eis aí por que o ódio é gerador de lágrimas e, por conseguinte, de remorsos. Os nossos inimigos são fortes pelo nosso ódio. O único meio de torná-los impotentes em prejudicar-nos é amá-los. O maior dos inimigos é mais forte que todos os amores, porque é o mais desinteressado e, por conseguinte, o mais calmo. Ideias sociais. O homem que é senhor de si mesmo não tem mais senhores. E se existisse no mundo um povo de sábios, seria um povo de reis. Somente então seria possível a república, porque tal povo não teria necessidade de ser governado. Porém, quando vejo uma população embrutecida pela embriaguez, uma burguesia despreocupada de tudo o que não é lucro e negócio, uma imprensa apaixonada por interesse e muitas vezes mentirosa por cálculo, uma aristocracia, enfim, que se bate por causa de rigoboches, pergunto a mim mesmo o que poderia ser a república destas pessoas. E se queixam dos rigores do poder, supondo que pedem a liberdade de fazer ainda mais mal do que fazem. É uma bela coisa a Declaração dos Direitos do Homem. Porém, começai por criar homens antes de dar-lhes direitos. Não creio que tomareis por homens a multidão imunda que arrastava a baile ao cadafalso, esbofeteando-o com uma bandeira molhada no barro. Se me perguntardes a que tinham direito tais homens, eu vos responderei que tinham direito à metralhadora de 13 vendemiário, e a encontraram, fatalmente. Tomo aqui a liberdade, caros ouvintes que chegaram até este fim de livro, de lembrar-vos que no capítulo anterior, no último capítulo, Elifas comenta sobre o cumprir da promessa da serpente simbólica,
sobre nos tornarmos deuses conhecendo o bem e o mal. Mas lembro-vos também de que acima da serpente está a pomba. Não basta a serpente erguida, a serpente verticalizada. Ela é apenas uma seta que leva à pomba, pois, como disse o nosso único mestre, sede sábios como a serpente e mansos como a pomba. Sem as asas da pomba, sem o vôo da pomba, não é possível cumprir a promessa de nos tornarmos deuses de fato. Apenas para que pensemos e para que futuramente seja possível também criarmos obras falando mais sobre a pomba, porque acima da razão, como diz o próprio Elifas, Deus é a fé. E acima da razão está a fé. Uma fé que por nós não é bater cartão em igreja, ainda que ir numa igreja e realizar uma missa séria seja algo prudente e aconselhável que se faça. Contudo, é a fé realmente do ser que possibilita a nossa salvação, redenção, remissão de todos os pecados e a eternização junto a Cristo, de fato. É a fé. Sem a fé, de nada adianta todas as obras que fazemos, todos esses livros. Sem a fé, não são nada. E a fé provém da sabedoria, da pomba e do seu bater de asas. Pisem sobre a serpente, para que possam caminhar reto por cima dela e chegar nesse voo. Que todos nós alcemos a eternidade. Que Deus seja convosco. Até, meus caros.